Meus amigos, tá chegando o grande momento. O momento onde iremos ver John Cena enfrentar Roman Reigns no SummerSlam. Pois é, esse combate aí então que irá acontecer no sábado, dia 21, evento principal do SummerSlam. E claro que todos estão cheios de expectativas, né? Quem será que vai ganhar esse combate? Mas acima de tudo, quem será que tem razão nessa rivalidade, né? O que a gente pode falar sobre esse confronto John Cena e Roman Reigns, mais ainda do que eles já falaram na promo que fizeram lá no SmackDown, né? Onde teve citações, inclusive, pessoais um do outro, né? Bom, nesse caso aqui eu não quero fazer meio que um histórico da rivalidade, nem nada do tipo. Acho que já falei bastante nos podcasts. Eu quero dar mais minha opinião sobre a situação do Roman Reigns e do John Cena também, né? Então vamos lá. Sobre John Cena. John Cena, vocês devem se recordar que durante um bom tempo eu fazia parte da turma do Cena Sucks, né? Porque existia, e existe até os dias de hoje, um pouco diminuído, né? Essa rivalidade de torcidas, né? A torcida que grita Let's Go Cena e a torcida que grita Cena Sucks. Basicamente dá pra dizer que as mulheres e as crianças curtem mais o John Cena e os jovens ali, os homens, nem tanto, né? Não significa que odeiam o John Cena, mas gostavam mais dos rivais dele. Então ele ia lutar lá na ECW, os caras torciam pro Rob Van Dam, ia lutar com o Edge, os garotos ali, os homens torciam pro Edge, com o Orton torciam pro Orton. Isso se intensificou muito com a rivalidade que o John Cena teve com o CM Punk, né? Porque o CM Punk faz lá algumas promos conhecidas como Pipe Bombs ali, que ele estaria quebrando a quarta parede, saindo do personagem, e cita algumas coisas lá sobre o John Cena, né? O John Cena enterrar outros talentos, o John Cena ser um lambibotas do Vince McMahon, dono da WWE, por isso ter todo o push que ele tem, e dá aquela impressão de ele ser o rosto da companhia, ser o melhor da companhia, sendo que ele não seria exatamente isso, né? Em outras palavras, era o Mr. Push, né? Essa era a ideia que se passava, que o John Cena, ele era protegido pelo sistema, algo que ele acusou o Roman Reigns de ser agora. E aí é que tá o ponto. O Roman Reigns vem pra ser o substituto, né? Ele vem pra poder fazer essa função que o John Cena faz hoje em dia. O negócio é que o Roman Reigns já nasce com a rejeição que o John Cena também teve, só que uma rejeição maior ainda, antes mesmo de ele ter uma popularidade. O John Cena antes se torna popular e depois que nasce a rejeição. O Roman Reigns primeiro parece que nasceu a rejeição e depois ele foi construir um público ali que ficou do seu lado, a seu favor. Então, óbvio que uma luta deles era esperada em algum momento, assim como teve Hulk Hogan e The Rock, assim como já teve The Rock Stone Cold, assim como já teve John Cena e The Rock, e claro que agora teremos Roman Reigns e John Cena, que já teve no No Mercy. Foi lá no No Mercy um tanto inesperado aquele combate, aquela rivalidade que também foi muito forte, muito pesada. E terminou com o Roman vencedor e pareceu ali no fim da luta que eles tinham se entendido, né? Então o John Cena reconheceu que o Roman Reigns tinha vencido. Passaram-se os anos e a gente imaginava que talvez em algum momento iríamos ter essa luta de novo, quem sabe numa WrestleMania, mas acabaram que deixaram pro SummerSlam. Honestamente ficou melhor deixar pro SummerSlam nesse ano de 2021 do que se fosse na WrestleMania, porque o SummerSlam parece um pouco mais ajeitado, público cheio, volta das arenas ali, lotadas, né? Com a volta dos fãs. Enfim, e aí? Como que a gente pode avaliar quem deveria vencer e quem tem a razão? Eu acho que os dois têm razões em alguns argumentos, né? O Roman Reigns não utilizou tudo que ele poderia para falar do Cena, assim como o Cena não utilizou tudo para falar do Roman. Mas a minha visão que eu tenho quando eu olho o John Cena e o Roman Reigns é o seguinte. O John Cena, ele não carregou a WWE por 15 anos, igual dizem, mas foi ali um dos principais nomes, um dos principais superstars ali. Teve períodos que o Undertaker estava junto e ajudou, teve períodos que o Triple H estava na ativa e ajudou, teve períodos que o próprio Shawn Michaels ainda ali tinha uma carreira ativa, o Batista. Depois de 2010, 11, o John Cena segue sendo ativo enquanto alguns se tornam part-timer. Nesse período você tinha o CM Punk, que durante um tempo chegou a superar o John Cena em vendas, né, que também contribuiu ali naquele períodozinho. E depois o Daniel Bryan também aí despontou de vez, né? Então o John Cena ele teve sim pessoas ali do seu lado que lhe ajudaram. O próprio Edge também, até então ali, antes de acabar tendo que parar a carreira dele por lesão, né? Dá pra dizer que acho que em 2010 pra 2011, o John Cena se torna o principal nome e vários outros se tornam part-timers, ou tem que parar ou tem que ir embora. E aí surge o CM Punk pra ser um antagonista e fica isso porque por uns 3 anos ali,
até depois surgirem novos superstars ali, como o Daniel Bryan ganhando popularidade, o Shield depois explodiu, né? Vocês devem se recordar disso. Então, dizer que o John Cena fez a parte dele na WWE, eu concordo. Agora, o Roman Reigns também fez sua parte, principalmente nesse último ano, né? A gente tinha várias coisas para meio que não gostar tanto da bucagem do Roman Reigns, porém, temos que recordar aqui que era esperado muito que ele derrotaria, por exemplo, o Brock Lesnar na WrestleMania 34, não aconteceu isso, e ficou meio que um negócio de, caramba, será que o Roman Reigns realmente é um top guy? Porque vamos lá, ele ganha o título mundial, faz um reinado de 3 meses mais ou menos e perde depois pro Seth Rollins. Lá em 2016 isso. Em 2015 era pra ganhar, o Seth Rollins que ganhou e teve o reinado dele. Aí, pra recuperar o título mundial, cadê? Não recuperou. Ano seguinte, na WrestleMania, foi lutar com o Undertaker. Tá ótimo, legal, mas também não conseguiu ganhar lá o título mundial / universal. Foi ganhar o título universal o quê? Em 2018, no SummerSlam. Quando finalmente vai recuperar o título. Não consegue fazer um reinado longo também. Por quê? Aí foi problemas ali que são incontroláveis, né? Teve lá a volta da leucemia dele. Teve que abandonar o cinturão. Voltou. Quando ele volta, ele passa por um ano bem esquisito. Onde ele chegou a perder algumas... não rivalidades, mas algumas batalhas, alguns combates. Até pra nomes ali que ninguém imaginava. Sei lá, Eric Rowan ganhou dele. O Corbin ganhou dele. O Shane McMahon ganhou dele ali, né? E depois, no fim das contas, quando ele ia disputar novamente o título universal, ele acaba tendo que se ausentar ali por conta da pandemia. Ele escolhe não participar ali. Eu não sei se ele estava pensando que duraria 1 mês, 2 meses. No fim das contas, ele não aparece até surgir o Thunderdome, né? Na época eu achei errado, inclusive. Acho que ele deveria sim estar ali nos shows desde o começo, desde a era ali do Performance Center, sem público, sem Thunderdome nenhum. Porque a WWE até então tinha ajudado ele em muita coisa. Ele não estava no grupo de risco, porque inicialmente dizia isso, né? Ele tá no grupo de risco, então não pode ir. Mas depois foi dito que não tinha nada a ver, né? Que foi por escolha própria. Então ele, como o rosto ali dos últimos anos, deveria estar lá para ajudar, inclusive na questão das audiências. Veio depois ali no Thunderdome, e aí é quando nasce a Heel Turn e, consequentemente, uma semana depois ele se torna campeão da WWE. Ou seja, dá para dizer que ele se consolidou como top guy só nesse momento. Porque antes sempre teve pausas, né? Teve, problema aqui que abandonar o título aqui. Aí teve lá o teste das drogas que ele não passou, né? Exame antidoping, então tem que levar punição. O público não tá gostando dele, então muda pro Seth Rollins nesse momento. Então sempre teve um probleminha com o Roman Reigns. Sempre teve as coisas adiadas ali. Dessa vez não. Dessa vez deram a sequência. Dessa vez o Roman Reigns de fato pareceu o rosto da companhia. E curiosamente foi no mesmo período que ele se tornou heel, que ele evoluiu ali as suas promos, que ele se uniu ao Paul Heyman, ou seja, tudo encaixou com esse Roman Reigns. O nível dos combates também ajudou muito, as interferências, a aliança com a família de Samoa, que antes era muito superficial, era basicamente, a gente é primo, vamos se unir aqui e lutar. Dessa vez não, dessa vez eu acho que até exageraram até nas histórias com a família de Samoa ali, alongaram pra caramba pra poder construir ali essa irmandade entre eles. E, enfim, funcionou. No fim das contas funcionou, sendo longo ou não. E agora, quando ele esteve nesse período evoluindo, crescendo e chegando no topo finalmente, vem o John Cena, que desde 2015 se tornou um superstar um tanto menos ativo, né? Meio que part-timer, então ele aparece 4 meses e sumia, depois mais 3 meses sumia. E nos últimos 2,5, dá pra dizer, nem isso. É basicamente aparecer na WrestleMania pra dar um oi e tchau. E nessa WrestleMania, por exemplo, nem isso, né? Então, meus amigos, ele volta. E ele volta bem quando o público retorna, né? Então, no período mais difícil da WWE, ele não estava lá. Ele estava onde? Em Hollywood, em programas de TV, gravando filmes, gravando séries, enquanto o Roman Reigns estava na sua melhor fase. E aí ele volta nesse período, já chega xingando o Roman Reigns, desrespeitando o Roman Reigns, acabando com o Roman Reigns e querendo um carteiraço ali para ter uma chance pelo título universal no SummerSlam, um grande palco, furando fila de Balor, que era o apalavrado a ter essa chance. Ele vai lá e pega a chance do Balor, né? E pouca gente se tocou nisso. Porque, beleza, o Corbin tentou fazer isso. E aí o Corbin era um cuzão, mas o Cena vai lá e faz, o Cena é um herói? Como assim, né?
E aí ele nem sequer tem um combate pra se qualificar. Toma a frente também do próprio Seth Rollins, que vinha pedir há tempos, inclusive, né? E do próprio Edge, que se talvez poderia até reclamar lá por ter sido atrapalhado no Money in the Bank. Então, meus amigos, no fim das contas ele vem e faz isso com o Roman. O Roman, mesmo sabendo de tudo isso, aceita esse combate, né? Porque ele não tinha o que fazer, tava assinando lá o contrato. E vai enfrentar o John Cena. Então, vocês entenderam onde eu quero chegar? O Roman Reigns, pra mim, se a gente for tirar a kayfabe, inclusive, de tudo, ele é o babyface da história. Ele é o herói da história, né? Era ele que estava trabalhando, se esforçando, carregando a companhia, enquanto muita gente detonava o Roman Reigns, mas não tirava ele do título das notícias, né? Sempre tem Roman Reigns no título, porque sabe que o Roman Reigns traz engajamento, seja para as pessoas que vão lá para hatear ou para elogiar, né? Claro que o John Cena faria a mesma coisa hoje em dia, mas ele faria depois da fase boa agora, né? Da volta do público, enquanto o Roman Reigns fazia isso na fase ruim, na fase complicada que foi nesse último 1 ano. Então, avaliando tudo isso, pra mim, eu apoio o Roman Reigns simplesmente porque eu tenho que ser grato ao Roman Reigns. Talvez se o Roman Reigns não tivesse voltado, talvez se o Roman Reigns não tivesse se transformado nisso que ele se transformou nesse último ano, sei lá o que teria acontecido, a WWE estaria pior ainda. Porque as histórias envolvendo ele foi o que carregaram todo esse tempo. E, pensando a longo prazo, talvez o ideal seja ele completar esse 1 ano, desde o retorno, desde essa evolução, derrotando um grande nome, e esse grande nome seria o John Cena. Um John Cena que vem aí até um tanto desrespeitoso, até um tanto arrogante com o próprio Roman, desde que ele voltou ali, né? Dá pra ver o quanto ele chegou já super pilhado em cima do Roman Reigns, como se o Roman Reigns tivesse feito uma coisa super ruim pra ele, o que não foi o caso. Então, acho que o Roman Reigns deveria vir calar a boca do John Cena, se manter como campeão, até porque vai lembrar uma coisa que eu sempre digo sobre reinados longos. Quando o reinado começa a ficar muito longo, ou ele tem que acabar, ou na hora que a gente pensa que ele pode acabar, tem que acontecer alguma coisa maluca ali, alguma super vitória, alguma super reviravolta, que nos faça dar um combustível e interesse pra ver, tá, e agora? Aonde esse reinado vai chegar? Quer exemplos? A gente tem o do CM Punk, que foi longo, e que quando tava chegando nessa fase, o que acontece? Tem a heel turn dele lá, então, atacando The Rock naquele Raw especial. E aí, a partir disso, opa! Então continua o reinado, porque agora o reinado dele vai ser ele como heel. Seth Rollins 2015. Tava chegando nessa fase, o que acontece? Ele se torna campeão mundial e americano, derrotando o John Cena no SummerSlam, com a ajuda do Jon Stewart. Opa! E agora quem tem 2 títulos? Aí teve o Sting ainda retornando no dia seguinte, na noite seguinte, tipo... Uau, e agora? Beleza, quero pagar pra ver, quero ver onde isso vai chegar. Um combustível a mais, né? Então, acho que esse é o ponto. Você teve a Bayley e a Sasha Banks ano passado, reinado da Bayley longo pra caramba, o que acontece? A Sasha Banks ganha um título junto com ela lá, título de duplas. A Sasha Banks ganha o título do Raw. Ou seja, não, beleza. Deu um combustível a mais. Eu quero ver como que vai ser agora elas trabalhando todas juntas como campeãs. E quando elas começarem a perder, se a Sasha Banks perder primeiro, tipo, ela vai se virar contra a Bayley, vai ser a Bayley que vai se virar contra ela. Não, eu vou pagar pra ver, então pode continuar o reinado. É isso. Eu acho que o Roman Reigns e Cena tem tudo pra isso acontecer. O Roman Reigns fazer alguma coisa que a gente fique, uau, beleza, ele ganhou do John Cena, foi dessa forma, foi com essa ajuda, foi com essa interferência, foi por causa disso, daquilo, foi limpo. Imagine só, que é uma coisa que acho que ninguém tá contando, o Roman Reigns ir lá e bateu o John Cena limpo, sem desculpa, sem interferência, sem nada, calar a boca do público assim, sabe, calar a boca do Cena de vez. E aí, meus amigos, todo mundo vai ficar meio que, uau, ok, agora eu quero ver quem que vai conseguir tirar o título desse cara, né? Então, eu apoio o Roman Reigns, eu estou #fechado com o Roman nesse momento. Eu não sei vocês, se vocês são da turma do Let's Go Cena, se vocês são da turma do fechado com o Roman, mas eu tenho minha torcida, eu tenho meu apoio e será do chefe da tribo. Então um abraço, até a próxima e fui.